a todas, bem-vindos ao nosso último encontro do discurso religioso de interlocuções, que é então essa proposta de uma atividade conjunta da diretoria científica Karen Vondrasek, com o Oneide Bopsin, nosso convidado, e com membros do SIG Intervenções Psicanalíticas, a Eurema Galo de Moraes, a Maria Luísa Castilhos Cruz, o Barbie e a Jordana Indurski. Então, nós vamos dar início ao nosso último encontro, que espero que não seja o último, que a gente possa, em algum momento, retomar e ter uma segunda rodada, né, dessa proposta, que possamos discutir esses temas que nos ocupam na atualidade. O tema de hoje é o texto Liberdade para Ser Livre, da Hannah Arendt, e a gente vai também fazer alguns comentários sobre a condição humana, também da Hannah Arendt. A gente não mandou os dois, porque a gente achou que talvez hoje a gente pudesse também reservar um tempinho para que a gente pudesse ter um feedback do que vocês acharam desses encontros, dessa proposta. Então, a gente mandou Liberdade para Ser Livre, mas a gente da condição humana também. Nós vamos funcionar da mesma forma como a gente vem funcionando, a gente vai apresentar rapidamente algumas ideias do texto para que possamos discuti-las entre todos. Eurema, Maria Luísa, Gabriel, Jordana, Ágata, vamos fazendo, vamos juntos construindo esse espaço. Quer começar, Eurema? Sim, sim. Então, considerando o que a gente já vinha conversando até aqui, e bem nesse eixo que a Bárbara está propondo, assim, que quem sabe se possa ir pensando algumas questões de construção de ação, eu acho que um pouco a conversa informal do início já aponta, né, para uma direção assim. Eu resolvi dar uma retomada, tá, nos 3 pontos de identificação que o Freud traz ali na psicologia das massas, mas num sentido assim dinâmico e econômico dos investimentos num processo identificatório, e vou tentando ir por aí, desenvolvendo algumas ideias, né, do que a gente foi lendo, até chegar nesse ponto da liberdade para ser livre, tá? Eu vou fazer isso porque foi por onde eu fui organizando para retomar o que a gente tinha visto, para chegar nesse tema da proposta da nossa leitura para hoje. Tá? Então, eu só queria pegar, eu vou pegar sucintamente, mas para a gente poder tensionar um pouco, eu estou trazendo isso porque eu tenho uma questão aí, que é o lugar do líder, tá? A função do líder na massa e esse processo identificatório do sujeito, né, com o líder e o sujeito na massa. Então, eu resolvi dar uma retomada nisso, porque eu acho que a gente tem que tensionar um pouquinho, né, essa questão do líder, tá? E, então, assim, o Freud naquele texto, e a gente viu, foi muito bem colocado pela Bárbara, eu só vou fazer um grifo numas ideias, que é a questão que o Freud dá para 3 formas de identificação. Ele disse que a primeira seria essa identificação, que é uma operação originária na forma de ligação afetiva a um objeto. E eu acho que aqui é importante que a gente possa sublinhar que a ligação afetiva ao objeto supõe que o investimento seja carregado tanto de amor como de ódio. Então, esse investimento ele tem um ponto de ambivalência que faz parte nessa ideia da engrenagem identificatória. Então, a ambivalência, ela
quando tem essas duas questões do amor e do ódio, ela move e transforma as intensidades das cargas de amor e ódio. Elas vão se apresentar reguladas na identificação quando o outro, o pai, é aquilo que eu gostaria de ser, mas também que eu gostaria de ter. A questão se complica, tá? Quando o ser e o ter, né? Ser e ter o outro, o sujeito paga um preço alto, que é a entrega de si mesmo. Ou se ele fizer qualquer coisa, que seria a servidão. Nas palavras do Primo Levi, ele diz assim: os monstros existem, mas são muito pouco numerosos para serem realmente perigosos. Mais perigosos são os homens comuns, os funcionários, dispostos a acreditar e obedecer, sem discutir. Então, um pouco que para a gente pensar a posição do sujeito em relação ao líder e do sujeito na massa. A segunda forma de identificação se dá, então, através de um movimento regressivo, substituindo a ligação afetiva, isto é, introjetando e colocando para dentro o objeto no eu. Então, o líder faria isso, né? Introjetado no eu. E aí se abre uma encruzilhada de vários caminhos. O sujeito fica preso à imagem do outro, reproduzindo, ou o sujeito passa a ser a ilustração do discurso do outro. Isso é uma possibilidade. A outra, o sujeito pode também, mediante seus medos e temores de perder o objeto, colocá-lo para dentro de si como uma sombra, ficando assim fragilizado por uma censura e uma cobrança constante. Torna-se alvo fácil tanto para a obediência a um discurso religioso, como na reprodução do modelo ditatorial de abuso. O sujeito não tem voz própria e ele passa a ser o porta-voz do discurso do outro. Nessa imagem cruel de viver, ocupa-se em aumentar o rebanho para satisfação, gozo do pastor. E neste lugar de crente fervoroso ou de soldado disciplinado, nutre a ilusão narcísica de ser o escolhido, o preferido, o exemplo de ser seguido, que a gente viu um pouco na semana passada. Ou, como também vimos no texto da Hannah Arendt, que ela diz: aquilo de que o sistema totalitário precisa para guiar a conduta de seus súditos é um preparo para que cada um se ajuste igualmente bem ao papel de carrasco e ao papel de vítima. Essa preparação bilateral, que substitui o princípio de ação, é a ideologia. A terceira possibilidade do processo identificatório é o sujeito reconhecer-se ao reconhecer o outro. É o exercício da alteridade a via facilitadora para que apareça esse algo em comum que o Freud refere, para que a identificação parcial seja tão bem-sucedida que possa vir a corresponder, assim, ao início de uma nova ligação. Nessa direção, quem sabe, possamos traçar alguma expectativa possível, considerando o desafio que é criar a capacidade de regular nossas intensidades pulsionais de maneira proporcional ao investimento de afeto. É pensarmos em outros enlaces para nos aproximar da meta apontada por Freud, de que a partir daí se desenvolvam relações afetivas de natureza amigável, fundada na admiração e no reconhecimento. Temos possibilidades, mas elas precisam ser atravessadas por interrogações que tensionem a nossa percepção da realidade.
O que pensar sobre a cena da última quinta-feira? O Beto gritava para convencer que negro pode viver. Alguns assistiam atordoados e impotentes. Outros tantos queriam a verdade sobre o que o negro fez. E o general determinava que racismo no Brasil é uma ficção. Igualmente, estamos nos aproximando dia a dia de um número incontável de mortes pelo Covid. Corpos são empilhados, as dores são banalizadas na expressão "isso é da vida". E o debate perverso se estende sobre a importância do uso da máscara como expressão de liberdade, o humor do mercado financeiro e a garantia de Deus abençoando todos os escolhidos por Messias. Parece bem pertinente a citação de Frederic Gross no livro Desobedecer. Ele escreve: a democracia designa também uma tensão ética no íntimo de cada pessoa, a exigência de interrogar a política, a ação pública, o curso do mundo a partir de um si político, que contém um princípio de justiça universal e, sobretudo, não é a simples imagem pública de si, em oposição ao eu interno. O si público, esclarece o autor, é a nossa intimidade política. No entanto, será inútil, improdutivo, se não for sustentado por um coletivo, se não se articular sobre uma ação de conjunto, decididamente em comum acordo, portadora de um projeto de futuro. Aproxima-se, na minha leitura, da ideia de empatia que Freud referiu com a compreensão daquilo que em outras pessoas é alheio ao nosso eu. Alheio no sentido da diferença e próximo porque é percebido. É a compreensão sensível entre duas existências distintas a partir das múltiplas possibilidades projetivas e introjetivas que nos ensinam tanto sobre o outro como fundamentalmente sobre nós mesmos. Assinala Luiz Cláudio Figueiredo em Ética e Técnica da Psicanálise. Nesse momento, eu inscrevo a experiência de possibilidade que vivemos na construção de coletivo, que teve como ponto de partida o Clínicas do Testemunho. Um trabalho com abrangência social, coletiva e política, com resultados inquestionáveis de reparação psíquica e restauração da posição e lugar do sujeito em si, entre seus pares e no grupo. Faço essa referência porque essa experiência ilustrou a minha compreensão na leitura do livro da Hannah Arendt, Liberdade para ser Livre. A autora gira o sentido de para como funcionalidade e diz: liberdade seria para fazer isso ou ter aquilo, produzir e consumir. Ela subverte o conceito instrumental e sustenta que liberdade é para ser livre. Nesta reversão forte, a liberdade é, abre aspas, como razão de ser da política e não como valor privado. A liberdade é para ser livre. Assim sendo, não precisa de justificativa fora de si. Ela é um fim em si mesmo. Para Hannah Arendt, satisfazer a fome, solucionar a pobreza e garantir a saúde são respostas a necessidades sociais, dizem respeito ao trabalho e mantêm nossa sobrevivência, o que é fundamental. No entanto, para ela, não garantem ação e discurso. Estes, ação e discurso,
são condições da experiência propriamente política de liberdade. Considera que um povo pode estar bem alimentado, mas excluído das decisões de sua polis. O autoritarismo pode resolver o problema da saúde, por exemplo, sem dar o direito de agir e de falar às pessoas. A liberdade, para ser livre, sugere que a política é a abertura do espaço de convivência dos homens e das mulheres entre si, no qual se pode começar algo novo, imprevisível. Essa ideia do imprevisível é muito linda. A ideia de ser livre e iniciar algo novo, construída na esteira metafórica do nascimento, é argumento para sua afirmação, abre aspas. Podemos iniciar alguma coisa porque somos inícios e, portanto, iniciantes. Isso é precisamente a liberdade para ser livre. Seremos iniciantes se, como sujeitos, nos sentirmos afetados pelos personagens dessas cenas cotidianas. Sabe-se que, estando afetado, o sujeito se torna sujeito político, ou seja, um sujeito responsável de sua posição subjetiva a respeito do real, de seu estatuto de falar e de escutar. É o intercâmbio no campo das diferenças, o imprevisível, o caminho da liberdade para ser livre. Considerando essas anotações, poderíamos continuar conversando sobre que construções possíveis para que outras ações alcancem os espaços contaminados pelo discurso religioso, tirânico e totalitário. Mediante essas cenas cotidianas de violência, de preconceito e exclusão, como provocar rupturas no discurso desta incessante repetição? Neste cenário que estamos e somos, o que definimos por desigualdade? Essas são as anotações que eu fiz para a gente poder conversar um pouco nesse nosso último encontro. Obrigada, Eurema. Todos se sintam convocados a contribuir a partir do texto da Eurema. E que eu acho que, de alguma maneira, fala. Eu estava ouvindo a Eurema e lembrando que eu pensei na leitura do texto e a todo momento da leitura me veio dois fenômenos recentes, né? Que foi as jornadas de junho de 2013 e a Primavera Árabe. Né? Uhum. E me parece que foram dois fenômenos muito marcados pelo nosso momento de redes sociais, assim, né? de algo que foi coletivo e, ao mesmo tempo, com uma liderança muito difusa, né? Algo que foi se dando de uma forma quase que orgânica, mas que, ao criar algo novo e imprevisível, parece que algo não se inscreveu assim do que se propôs, né, no começo. E quando eu estava lendo, né, o texto da Hannah Arendt, parece que estava posto ali o que foi isso que faltou, né? Que é justamente isso que acho que a Eurema trouxe, assim, dessa possibilidade de se apropriar politicamente do movimento com um coletivo constituído, né? Uhum. Que lute por essa liberdade para ser livre, realmente de uma forma desorganizada, mas organizada. Uhum. E, enfim, acho que tem uma característica muito da atualidade, assim, né, que é isso que
Me lembrei também de um texto que eu li do Amadeu, que ele diz sobre as jornadas de junho, que ele diz que é decifra-me eu te devoro, né? Ele chama de uma esfinge, assim, né? Aquele movimento, e que parece que não teve coletivamente algo que pudesse fazer esse movimento, assim, né? De se apropriar daquilo. E aí essa imprevisibilidade fica solta, assim. Mas, enfim, alguns pensamentos assim, que foram lidos. Eu lembrei um livro da Sabrina Fernandes, né, que ela vai falar sobre as jornadas de julho, e aí ela faz uma reflexão sobre a inocência, ela usa isso, né, o quanto que a esquerda foi inocente, né, em participar e não perceber que em algum momento eles seriam capturados, né, por um movimento político, né, que existia contra o governo Dilma, né? Ela falou: pensamos que a gente estava, né, nas ruas para reivindicar os nossos direitos e colocar as nossas críticas quanto ao governo, e na verdade não, né? A gente estava sendo só usado, fomos usados como massa de manobra, né? Olha como estão todos insatisfeitos, inclusive quem antes apoiava vocês, né? E ela falou dessa inocência de não ter percebido que isso poderia ter acontecido, né? Acho que por conta dessa inexistência, né, de uma liderança e de um sentido único, né, nas reivindicações, isso teve um uso perverso posteriormente, né? Mas eu acho importante a gente também poder lembrar, né, dentro dessa discussão, as próprias manifestações que estão acontecendo atualmente na América do Sul, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, as manifestações do Chile, naquilo que o Gabriel estava trazendo, que é uma manifestação sem líder, né? Que foi uma manifestação espontânea dos jovens, foram eles que lideraram, né, os movimentos lá na Praça da Dignidade. Claro que eles foram os mais atingidos, porque eles foram os que mais apanharam, sofreram, tiveram seus olhos furados, mas foi um movimento que se manteve, mesmo havendo a violência, e que conseguiu o objetivo de que na votação fosse, enfim, a mudança da Constituição. Então, esse lugar do espaço público é que eu estou querendo chamar atenção, né? Um pouco nessa direção do que a gente está vendo, né, na América do Sul. E a ação humana, ela diz, né, que tem uma diferença entre labor, trabalho e ação. E ela diz que o labor é aquilo que é da própria necessidade, tomando um pouco esse outro texto que a Irema também falou, né, que isso faz parte de algo da necessidade, né, que as revoluções são feitas em cima da miséria, né, daquilo que é a necessidade. Mas o trabalho é aquilo que ela diz que seria um artificialismo da experiência humana, mas que a experiência humana ela se dá mesmo, né? Ela se concretiza naquilo que é o conceito dela de ação. Exatamente. Ela diz que é exatamente neste lugar da ação na vida pública, na vida política e pública, que é a pluralidade, né? Então, eu acho muito bonito isso do que ela fala e também colocar o quanto ela traz, né, a questão das duas, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, nessa perspectiva de que aquilo que seria a especificidade pela qual, né, a Revolução existia, que era para trazer liberdade, ela desconsiderou, no caso americano, todos os negros. Então, os negros ficaram de fora. Eles
ficaram de fora no sentido da liberdade, estavam na revolução, mas não estavam na liberdade, então a revolução não alcançou a liberdade, porque eles ficaram de fora na medida em que eles eram considerados uma raça... A miséria. Subalterna, né? A miséria. Além da miséria de fome mesmo, eles não eram considerados uma raça que liberdade frente àquela revolução, né? E depois ela faz o contraponto com a Revolução Francesa, onde ela disse que também foi a miséria que levou à revolução, mas só que no caso da Revolução Francesa, a Revolução Francesa tirou da invisibilidade seu povo. E quando trouxe o povo para o lugar da visibilidade, a revolução efetivamente se caracterizou e concretizou como um ato de liberdade, né? Ela se transformou em liberdade. Então, eu acho que esses dois pontos, né, que é o lugar do espaço público e o lugar do reconhecimento, né, deste lugar de existência, né, que tem um valor, que não é o valor só de tirar da miserabilidade, mas também de reconhecer que tem um espaço de pluralidade, de diferença e de um fazer que legitima e dá esse caráter de que a revolução alcança a sua condição de liberdade, ou pelo menos de um exercício de liberdade, até que se conquiste a liberdade efetiva. E que eu acho que é o contraponto de se fazer massa de manobra, né? Como aquele claro. E a mim me chamou a atenção também foi esses dois conceitos que ela vai distinguindo em termos de libertação e de liberdade, né? Quando ele vai trazendo que é uma condição, né? A gente se libertar das necessidades e do medo, e isso precede a questão da liberdade. E essa questão que vocês estão trazendo, a Bárbara e a Eurema sublinhando bastante, eu também fiquei relacionando muito com a metodologia utilizada na clínica do testemunho, quando trabalhou com a construção, né, dos processos coletivos públicos, porque quando ela sublinha, né, é exatamente nessa visibilidade, nessa, vamos dizer, quando tu te liberta dos medos da necessidade, que tu pode vivenciar e experimentar a vida pública como algo construidor, que também pode te satisfazer, aí tu está trabalhando no nível político mesmo, né? A dimensão política. Então, também diferenciando a luta pelos direitos civis, né, da luta pela liberdade mesmo. E a mudança, e a diferença entre aquilo que às vezes a gente chama de revolução, que nada mais é do que manter os mesmos modos de governar, né, e que simplesmente aplica, né, lá da física, aquele conceito de tu retornar ao mesmo ponto e não de mudar, de inovar, né, que é o conceito que ela resgata dessa possibilidade da política pública, vamos chamar assim, né, para transpor para os nossos termos. Então, achei muito interessante isso, assim. Dá um outro lugar para a questão do por que reconhecer as pessoas publicamente, porque isso não pode ser um trato meramente individual quando a gente está falando, por exemplo, de uma reparação, né, de violências de Estado. Eu fiquei pensando que o Milton Santos escreveu no seu livro Por uma Nova Globalização, em que ele distingue uma nação ativa e uma nação passiva, né? E a nação ativa, então, pensa ser ela que
emite as condições do poder e o exercício do poder. Mas, como o livro dele é por uma nova globalização, ele espera, né, que essa nação passiva, e ele pensa que essa nação passiva que é a grande detentora do poder. E no momento em que houver essa consciência, né, desse poder que você está dizendo, do exercício aí, do poder pelas pessoas individuais, porém no grupo, né, seria o caso de termos uma sociedade mais equitativa, talvez mais feminina, talvez, né? Então, é um belo livro do geógrafo Milton Santos, que ele usa um pouco dessa questão da nação ativa, da nação passiva, e que ele foi buscar em Hannah Arendt também. Obrigada, Edna. Eu acho que tem indo um pouco por essa linha, que acho que ela não usa essas palavras, mas foi a ideia que passa no texto, assim, de que tem na Revolução Francesa, principalmente, né, isso que a Bárbara estava falando antes, de qual foi a diferença, né, de colocar os miseráveis, né, o povo, trazer eles, né, e vem essa ideia de apropriação, né, e eu estava lendo isso e eu lembrei muito do ego e o id, quando Freud fala que a psicanálise é justamente um instrumento para dar a possibilidade ao ego de conquistar o id. E eu fiquei pensando nesse sentido da apropriação, assim, o que é a revolução, né? Que não basta só reconhecer, né, como figura pública, trazer à tona, né, mas precisa haver um movimento de apropriação disso, de conquista, né? E acho que me vê essa frase do Freud, acho que se aproxima muito da psicanálise, assim. E ela diz também que é aí que a revolução se transforma num processo revolucionário, porque pode haver revolução e não ser revolucionário. Exato. E que é exatamente esse lugar da apropriação é que... Sim, ela não fala fica só na libertação, né? Não vai para a liberdade, fica só na libertação daí. E que é uma forma de se libertar, mas com o exercício dos direitos civis, né? Que foi o que os negros não tiveram direito. Porque daí não é conquistado, né? Essa libertação que vem da ordem do poder é que cria também, né, esse submetimento do sujeito a ser comandado desta maneira, né? Que eu acho que essa tensão assim que ela faz da revolução. A revolução pode ser exatamente esse movimento, né, de apropriação do poder, e pode ser revolucionário no sentido de conquistar um outro lugar, uma outra posição. E quando ela faz a ilustração da Revolução Americana, eu disse que os negros não foram nem considerados porque a miséria era ser negro. Então, não tinha. Eles não tiveram direito ao voto. Foi feita Exato. a Constituição, e eles ficaram fora da Constituição porque eles não tinham direito ao voto. Claro. E sem direito a voto não tem expressão política, né? Que é um pouco a gente também estava falando antes, essa questão desses movimentos que possam vir, né,
a se apresentar com uma outra maneira de estar no espaço público, né? De uma forma mais efetivamente política. E eu queria voltar um pouco ao que a Maria Luísa estava trazendo, porque eu acho que a nossa discussão e o nosso fazer dentro do coletivo Testemunha e Ação, dentro do SIG Intervenções Psicanalíticas, que são os 2 projetos que a gente trabalha dentro da SIG, ela passa muito por essa discussão, que é esse lugar, primeiro a transformação desse lugar, do individual ao coletivo, né? Mas também desse ponto da responsabilidade, né? De como que a responsabilidade, que muitas vezes está colocado no individual, no indivíduo, ela passa a ser essa responsabilidade coletiva, né? A gente falou um pouco disso em algum dos encontros, né? Mas a gente falou da responsabilização, né? Mas eu acho que tem que trabalha no coletivo, podendo criar esse efeito plural entre, como a Eurema apontou, entre as pessoas, né? Havendo essa responsabilidade coletiva, porque as ações, elas nascem, esse conceito de natalidade que ela traz, que é sempre uma esperança, né? No final das origens do totalitarismo, ela também fala disso. Ela disse que se a gente ficar preso só ao terror, né? Só a questão, né, dessa posição imutável que o totalitarismo nos impõe, não tem como sair disso. Então, esse lugar de natalidade, ou seja, esse lugar de que todo indivíduo, ao nascer, ele pode ocupar um lugar transformador, abre uma dimensão, da mesma forma que a gente poderia pensar no quanto esse nascer, esse fazer, esse constante vir a acontecer, circulando entre o coletivo, ele também faz a responsabilidade deste coletivo de operar. E esse é o conceito que eu acho muito também rico dela, o de vida ativa, né? Porque é nessa ação que se concretizam fazer. E que tem, né, Bárbara, aí onde tu está colocando essa ideia também do imprevisível. Eu me lembrei do que o Oneide tinha trazido nos primeiros encontros, que esse discurso religioso, ele tem uma direção, né? Ele tem essa direção não tem o imprevisível que requer esse processo de construção de liberdade. É o contrário disso, né? É esse discurso que vai aprisionando, que vai trazendo, mas com um foco e um objetivo que está estabelecido, né? Então, o sujeito fica aprisionado ali. Mas eu até ia dar uma provocada no Oneide, a gente tem tentado, né? Ele está ali quietinho, ouvindo, e a minha provocação era exatamente nisso, quando eu estava lendo e pensando assim, muito bem, será que esse mal-estar, esse insucesso vamos dizer, dessa tendência, né, evangélica, desses grupos, né, desse grupo específico que quer fazer a carreira política, esse insucesso não tem a ver com estar presente exatamente essa contradição, fica um tipo como se fosse um enunciado falso, né? Então, assim, eu prometo algo que seria libertador, mas não é, porque ele está todo preso, né? E me lembrando um pouco que a Kênia falou também, né, antes de começar, e ela falando que presenciou um debate político chamado por pastores, né, ou pastores não evangélicos, eu acho que ela disse, e que foi um fracasso, né? Mas aí a minha pergunta ia ser o contrário, a gente está mais fácil a gente
ter consonância com o que o fundamentalismo, né, faz na igreja, né, nos pentecostais, mas o contrário. E a liberdade no discurso religioso, que não é essa do fundamentalismo, né? Como que tu vê dentro da religião, né, esta questão da liberdade? Eu pensaria em provocar isso, quero, né? Devidamente. Tá. Maria Luísa, eu acho que eu não sei responder essa questão a partir dos textos que era para ser lido. Eu li muito rapidamente no final do semestre, vou deixar para janeiro. Mas eu tenho trabalhado com um conceito de religião que é marcado pela ambiguidade. Não chega a ser dialético, mas é marcado por ambiguidade, né? Mas por ambiguidade da vida, o discurso religioso mais fundamentalista não dá conta. Então, ele escapa. Tem momentos que escapam, tem momentos que não escapam, né? Então, o nível de escapar desse processo vai muito mais... Deixa eu te dar um exemplo. Quando o Haddad foi eleito prefeito de São Paulo, ele inicialmente não estava bem nas pesquisas, porque ele não estava se aproximando da periferia, onde estão esses grupos religiosos fortemente presentes, e que as políticas sociais do Lula tinham alcançado esse povo. Não? Então, foi o que eu lembrei quando estava lendo assim rapidamente, né? Quer dizer, agora, mais recentemente, esse público foi colocado duas alternativas, né? Quer dizer, você abandona o discurso religioso em cima das necessidades imediatas para apoiar um outro projeto moralista, para discutir aborto, para discutir casamento homossexual, para discutir isso. A minha leitura pode ser um desejo, né? A minha leitura é de que se a política acena para a superação mínima dessa miséria, através de políticas públicas, esse discurso mais de classe média pentecostal, que é o mais fundamentalista, ele não tem tanta força, né? E eu acho que ele teve força ali num período específico, que foi a eleição do Bolsonaro, mas eu ainda acho que é um ponto fora da curva, né? É a leitura, quer dizer, um partido político, um governo, pode chegar a fazer fissuras nesse universo, assim, nesse bloco homolítico, religioso, ideológico, a partir de políticas públicas. Acho que não tem outro caminho. Eu gostaria de agregar também, eu essa semana fui atrás para pesquisar a história desses movimentos neopentecostais, pentecostais, muito seguindo a linha do Pfister, onde ele diz que há uma ideia original que é libertadora, e que depois a angústia toma conta e aquilo começa sendo fechado, cooptado, um líder que oprime e as pessoas aceitando a opressão porque tiram elas do desamparo. E aí, muito curioso, né? Eu fui até lá para o primeiro Pentecostes, o que foi? O empoderamento das pessoas da ralé,
que foi, então, ameaçaram o status quo dos romanos, do domínio político lá. Como é que esse carpinteiro está falando desse jeito, o pescador, aquele outro, e a partir dali, então, uma comunidade onde não havia mais miseráveis, porque eles repartiram as coisas. Então, foi muito libertador no início. Depois, quando foi cooptado pelo sistema, se tornou opressor, né? 1906, o pentecostalismo chegou nos Estados Unidos. Então, eu fui lá ver avivamento da Rua Azusa. Uma foto de 12 pessoas, mexicanos, negros e brancos, mulheres e crianças. Então, a história, o que diz? As mulheres tinham igualdade de opiniões e de protagonismo. E o líder era um negro, filho de escravos. 10 anos depois, já havia uma divisão. A turma do branco foi para um lado, a turma do negro foi para o outro. Mas também, assim, uma liberdade, uma criatividade, uma abertura para o novo, né? Então, eu acho que com esses recursos da psicanálise, da Hannah Arendt, da filosofia, entender como é que movimentos libertários que criam algo novo, original, e até as leituras que eu fiz, assim, em 1906, eles tiveram uma liberdade entre as racial, de empoderamento, tanto que aceitaram um líder negro que muito antes de todas as declarações de movimentos. Então, o que acontece que isso assusta tanto, que aí começam a criar regrinhas, leizinhas, e colocar um líder que coopta e que manipula, e já se perde toda essa originalidade. Eu acho que ali um diálogo entre psicanálise e filosofia e lideranças religiosas, e indicando que na origem o movimento deles era libertador. Ele dava posição igualitária. Eu acho que isso conduziria também a um favorecimento, aquilo que o Neide diz, né? Não uma hostilidade, como se os psicanalistas chegam lá, os políticos de esquerda chegam lá e começam a massacrar e não querem nada disso. Bom, aí eles se unem de novo e se armam. Mas quando ajudar eles a perceber que aquilo que eles tinham na origem era muito próximo daquilo que o discurso político de esquerda ou outros libertadores conduzem e apontam, eu acho que aí pode criar novamente alianças. Tanto que tem pessoas, como o Neide nos falou, que dentro desses movimentos são dissidências e muito descontentes. Só que muitas vezes não se sentem com rumo, com possibilidade de diálogo, para entender o que está acontecendo, o que os deixa descontentes. Porque foram enganados, né? Propaganda enganosa. Há liberdade, mas no fim não, há coação. Então, acho que tem uma caminhada muito interessante para ser feita aí. O William Seymour, que era esse negro, filho de um casal de pessoas escravas, todo com deficiência física, ele participava dos cultos, mas como era negro, ele não podia entrar. E daí ele ficava aprendendo, né? E é interessante que depois, isso que a Karen colocou, ele aprende essa linguagem e aprende que o sinal é falar língua estranha, língua que os outros não entendem, né? E reunir mexicanos, asiáticos que estavam lá, os pobres, né? Ele reuniu os pobres, tinha uma homogeneidade social e uma diversidade cultural muito grande nesse grupo, né? E, de fato, no outro lado surgiu um outro grupo com as mesmas características, só contra os negros, né? E a Assembleia de Deus que veio para o Brasil era dos brancos, dos racistas, que veio para cá, né? O pessoal que estava apoiando a escravidão ainda no Sul. Sempre então, recebemos o mais retrógrado aqui, né? Mais retrógrado, né? Hoje eu acho que a igreja do lado do protestantismo que tem mais negros é a Assembleia de Deus, né?
mas ali dentro estão manietados. Né? Ali não... Não. O próprio Edir Macedo não dá na África, estava lendo o material da África esses dias. O Edir Macedo assume com a igreja dele um assistencialismo junto aos pobres para substituir o Estado. Né? Para substituir o Estado. Ele não fala em política pública, ele quer fazer... Né? Então, eu acho que um processo também, Karen, todo o processo de institucionalização de uma religião é um processo de engessamento. Né? Aquele espírito mais solto do início vai dando lugar a um espírito mais de instituição, né? E daí a mulher já fica fora, em função de outra coisa. Né? Mas eu acho que esse mundo todo aí que a gente está falando, ele se sente ameaçado. Ele se sente ameaçado pelas políticas públicas. Né? Sente ameaçado. Eu acho que parte do pentecostalismo mais fundamentalista, midiático, que é de classe média, de cunho mais empresarial, ele se rebela contra as políticas públicas, fortemente. Né? Talvez seja sinal, por exemplo, em uma campanha eleitoral, tem tanta campanha eleitoral que a gente esquece quando, né? Eu estava numa campanha eleitoral observando os cultos ali do lado da rodoviária, né? E eu tinha a nítida impressão, às vezes, que o apelo mais da direção do templo ali era forçar o pessoal a votar nos candidatos deles. E como eles forçavam muito, era sinal de que o pessoal não estava embarcando naquela canoa, não. Né? Mas não tinha espaço para contestar. Né? Espaço para contestar. Eu fiquei pensando nisso que vocês estão trazendo, assim, e fiquei com vontade de retomar essa questão que ela coloca de que estar livre para a liberdade requer estar livre do medo e da necessidade, né? E que esse é um privilégio para poucos. E que isso, na linguagem dela, ia pressupor uma igualdade, né? E daí, agora o Neide falou, enfim, dessa guerra às políticas públicas, assim, né? E aí eu fiquei pensando de que na saúde pública se usa um termo que não é igualdade, né? É equidade. E que a equidade, ela pressupõe o reconhecimento da diferença. Assim, então, para tu acessar um serviço de saúde, existem certos grupos que têm prioridade, porque são diferentes, assim, tem algo de diferente, né? E aí fiquei pensando o quanto isso é ameaçador, assim, de estar numa sociedade democrática, igualitária, mas que reconhece as diferenças, né? E do quanto isso ameaça alguns. E aí fiquei pensando no processo que está acontecendo em São Paulo, agora nas eleições, de que tem um candidato que está crescendo muito nas pesquisas, tá, com chances reais de virar, que é o Boulos, e que ele representa um movimento de trabalhadores sem tetos, né? De que isso é muito revolucionário pensar, e que tem desestabilizado completamente o cenário lá, porque realmente seria a instauração de algo novo, né? E de fato uma mudança, assim. E que
e que a campanha deles, depois de muito tempo, foi uma campanha que não foi baseada num ódio, né? Então as pessoas não estão votando por ódio, estão votando por uma esperança de uma diferença, de uma mudança, assim. Então eu acho que talvez aí a gente possa começar a pensar na construção de um jeito novo de fazer política, porque a forma como se estava fazendo política estava morta, né? As pessoas tinham perdido essa esperança num agir, num fazer coletivo e político, assim. E aí me lembrei também de um cartaz que tiraram uma foto esse ano nas manifestações do Chile, e que o cartaz dizia: nos tiraram tanto que nos tiraram até o medo. Então, assim, marcando esse lugar de que as pessoas pararam de... Assim, estava numa situação tão miserável que tirou o medo de fazer algo diferente, de tomar esse agir, né? Esse fazer político. Isso que a Jordana trouxe me fez lembrar um post da Manuela Dávila, né, colocando, né, saia com seu ódio que a gente vai passar com o nosso amor, né? Então essa tentativa de contrapor como contrapor o discurso do ódio, né? Então essa saída de convocar essa ideia da amorosidade, de entender o ser humano que está em jogo, né, nesse coletivo, eu acho que pode, né, trazer aí um resultado interessante para essas eleições. E isso me fez pensar também, né, no movimento contraditório, né, quando a Bárbara fala essa transformação do individual para o coletivo, né, a gente fica se colocando essa questão o tempo todo, e eu penso que a gente pode convocar a ideia de contradição para pensar que esses movimentos que vão acontecendo de luta vai ter sempre uma força tentando empurrá-los de volta, né? A própria mulher, né? A mulher que assume uma representatividade política, que assume um cargo político, ela vai ter que sempre lutar por duas coisas, né? Pelas propostas dela e por se manter ali, né? Eu tenho uma orientanda de letras que fez um trabalho agora sobre isso, né? Sobre a partir dos casos aqui da nossa Casa Legislativa em Santa Catarina, né, a gente tem um deputado ali que o tempo todo está ofendendo as mulheres e desmerecendo, enfim. E uma deputada também, né, Ana Carolina Campagnolo, ela é nossa deputada aqui e também está sempre ao lado dele. A Marilena sabe, né, Marilena? A gente sabe das nossas dores aqui. Então, essa luta, né, aí o Gabriel falou da Primavera Árabe, das jornadas de junho de 2013, e ali a gente teve algo muito interessante. Claro que foi aí esse discurso que tenta empurrar de volta essa gente para casa, fez toda uma construção. Esse pessoal não sabe nem pelo que está lutando, né? Ora é passe, ora é isso, querendo desfazer a importância e o perigo para eles desses movimentos, né? Então, como foi o maio de 68 na França, ele também sofreu essa crítica, né? Que luta é essa? São tantas lutas e aí parece que não é nenhuma. Então, vai sempre haver esse movimento. E aí eu vejo que, em 2013, os alunos foram dormir nas escolas e os alunos mostraram que poderiam ter força. E eu lembro, Marilena, da nossa colega aqui de Criciúma, que foi presa política. Não é a gente foi aquele dia naquele evento lá na Unesc.
Sim, agora me escapou. Marlene Socas. Marlene Socas. E a Marlene, aos seus 80 e poucos anos, ela foi dormir em escola, né? Então, olha a força que teve isso. Coincidentemente ou não, 2014 começa esse movimento de escola sem partido, que, na verdade, ele nasce em 2004, com Miguel Najib, né, ofendido, porque o filhinho chegou em casa contando que o professor comparou Che Guevara com São Francisco de Assis. Mas lá em 2004 isso ficou lá. Em 2014, um ano depois que as escolas começam a mostrar algum poder, os jovens começam a se manifestar, começa a tomar força o projeto Escola Sem Partido com a família Bolsonaro, né? E em 2017 ele se espalha como pólvora no Brasil, mesmo sendo inconstitucional, como o Supremo depois julgou. E aí, Escola Sem Partido, ele não foi pouca coisa, ele foi uma estratégia maravilhosa para eles, porque o nome já engana, né? O nome já é já engana, porque todo pai, ele não entende muito, mas ele quer uma escola sem partido, né? Então, o título é enganador. E aí, a Escola Sem Partido, na verdade, é dado como inconstitucional, mas ele espalhou esse medo. Os professores não falam, sabem que agora tem coisas que podem falar e outras que não. E aí, ele reverbera em outros projetos de lei. A gente tem agora um projeto de lei que criminaliza a apologia ao comunismo, e aí a gente sabe tudo que pode caber dentro disso que eles chamam apologia ao comunismo, que compara comunismo com nazismo. E tem agora mais de projetos de lei tramitando que criminalizam movimentos sociais. Então, assim, não há como pensar essas lutas sem pensar essa contradição que vai sempre... A gente não vai poder dormir, tem sempre um movimento tentando conquistar e uma outra força tentando nos calar, tentando colocar joelhos, né, nos nossos pescoços. E aí, só para fechar, o Rancière, né, eu gosto muito desse livro aqui, Ódio à Democracia, do Rancière, do Jacques Rancière, né? Então, ele vai falar dessa coisa de como tem um discurso muito perspicaz que tenta passar essa ideia de um corpo social homogêneo, né? Na ilusão de uma neutralidade. A Escola Sem Partido se baseia nessa ideia de neutralidade, né? Que o professor é esse neutro, né? Então, assim, essa ilusão, esse corpo homogêneo, essa sociedade vista como um corpo homogêneo, ela coloca o bem comum acima das diferenças. Então, não tem necessidade da luta da mulher, do negro, porque é tudo um corpo só, né? Então, é um discurso que tenta apagar as diferenças sociais em nome desse todo coeso, né? Então, a gente vai ver marcas desse discurso, né? Na fala de governantes que dizem Deus acima de tudo, né? Eu também acima de tudo, né? Então, eu acho que essa contribuição do Rancière é importante, né? E ele aqui vai dizer que... saí da página. Mas ele vai dizer que... A multidão desobrigada, ele vai dizer que a gente é criado dentro de uma ideia de uma cultura do consenso. E o Péchet vai falar o seguinte: o Estado vai sempre tentar gerir a nossa memória, sempre apagar as contradições sociais, né? E aí o Rancière fala dessa cultura do consenso em que a multidão, desobrigada da preocupação de governar, fica entregue às suas paixões privadas e egoístas, porque há todo um trabalho para que nós trabalhamos no individual, né? E aí ele vai dizer, o resultado é que os candidatos, olha só, parece que ele está falando hoje, que os candidatos de protesto ganham mais votos do que os candidatos que têm uma proposta de governo. Né? A gente pode entender que esse individualismo, né, que deixa o povo entregue às suas paixões, pode ser canalizado a partir de um discurso de ódio, né? Uhum. Enfim, fiquei pensando nessas... Muito legal isso que tu está trazendo, muito bacana, porque a gente pode fazer essa mesma, digamos, essa mesma linha de pensamento também,
dentro da própria psicanálise, né? Do quanto a psicanálise, durante um tempo, individualizou o sujeito, né? Responsabilizou individualmente o sujeito, colocou isso de modo tão nessa linha egoísta, né? Do sujeito é que vai se resolver por si só. E eu assisti esses dias uma discussão aonde essa tentativa, eu achei muito pertinente isso, bom, que é todo esse trabalho, então, de se criar o laço social, e é onde se sustenta também a ideia da Hannah Arendt, que ela diz que o político e o espaço público, ele é, por si só, aquilo que coloca o sujeito, né, faz o laço social, o que eu acho super interessante, e ela diz que também é aquilo que joga para fora o individual, ou seja, aí tu está posto na coletividade, tu tem que dar a tua resposta no coletivo, digamos, e não no egoísmo, não no individual. E eu me lembrei dessa, então, eu estava falando que esses dias eu participei de uma discussão onde a pessoa trouxe uma coisa que eu achei super interessante, que era sobre essa ideia do novo normal. E o como essa expressão do novo normal é, de novo, trazer esse discurso individualista, esse discurso de que tu tá, então, tu tem que te adequar a isso, né? Tu tem que poder fazer esse discurso que fica não possível de ser contraditório, não possível de ser como que colocado em questão. Que novo normal? Que conversa é essa de novo normal? Né? Então, eu achei super interessante que a pessoa disse, o nome dele ele é um filósofo também, chama Nuno, o nome Nuno, bom, agora me esqueci o sobrenome, mas ele dizia que isso é uma tentativa de botar de volta o sujeito numa bolha, né? Isso é novo, deixar o sujeito preso nesse lugar individualizado, né? E não trazer exatamente essa experiência que a gente está vivendo como uma forma de mudar esse lugar coletivo, mudar a forma de fazer política e ocupar o espaço público. Nossa, eu acho também que esse novo normal, esse significante, ele vai servir, ele é sintoma do que o Pechet fala. O Pechet diz que o Estado vai sempre tentar gerir as massas à distância, anestesiar, né? Então, anestesiar as massas à distância, não precisa estar ali um policial do meu lado, né? Então, esse novo normal também, e o mundo pós-pandemia também me angustia muito, porque parece que o mundo pós-pandemia é meio que um álibi para a gente não ter que discutir isso no agora. Como assim, mundo pós-pandemia? Né? E o novo normal parece sintoma desse discurso que é apaziguar as diferenças, né? Exatamente. Eu sempre, quando começou essa expressão, me tensionou sempre quando eu ouvia. E eu pensei, o que é que me tensiona nessa expressão novo normal? Porque ela é exatamente uma expressão da compulsão à repetição da pulsão da morte. Porque o normal é tudo o que chegamos até aqui, foi o que construímos. Então, o novo, nós queremos exatamente a repetição do que nos trouxe até aqui. Né? Eu acho que isso é importante assim, da gente também poder olhar, né? Porque a questão toda que a Hannah Arendt traz, e a gente está sublinhando em cada uma das falas, é a construção de uma outra possibilidade, porque aí é que está o imprevisível. Uma outra que eu não sei onde vai dar. Isso que é um movimento, esse que é a noção do revolucionário em relação à construção de liberdade para ser livre, entende? Então, é exatamente esse outro, onde está implicado, onde está posto na base o imprevisível. Como que vai ser? Não sei. É isso que a gente se aflige, né? De poder reconhecer. Não sei. O novo normal a gente está vivendo na pandemia, né? Mas como resultado desse normal que nos trouxe até aqui. É isso? É. Mas é que em vez de se falar isso, né, de como o indivíduo foi sendo
precarizado. E se colocou nessa condição tão sem possibilidades, né? Tão preso nesta bolha, e como se isto fosse se tornar algo que devesse ser o normal. A normalidade está aí, né? E não exatamente poder sair de fora da bolha e poder se colocar construindo algo de diferente. Exato nessa posição de não ficar egoísta. Né? Toda essa ideia de uberização do trabalho, né? Isso, então você é o seu gerente, você é o seu próprio empreendedor, né? Você tem que se gerir como uma empresa, né? Então eu estava num curso, numa abertura de semestre, e aí trouxeram alguém para falar, e a pessoa assim, está provado que uma pessoa feliz rende 30% a mais. Então, assim, né, você tem que gerir a sua vida profissional, né, como uma empresa, olha só, a anulação do coletivo, né? E você tem que, fora as leis todas, as reformas, né, trabalhistas e tal, a gente poderia trazer para pensar isso. E aí você gere isso e você se organiza de tal maneira que você seja feliz para render mais ainda, daí é 30%. Então, quando apresentou esse número, eu caí para trás 3 vezes, né? Como é que se quantifica essa produtividade a partir da felicidade, né? Que felicidade é essa e como é que onde ela está, né? Que pote? Em que pote dá? Eu também acho interessante quando a gente pensa à luz de todas essas coisas que a gente está falando aqui, da questão o quanto é importante a gente ter experiências coletivas, né, de coletivização, e a outra coisa, a questão da diversidade, da gente valorizar muito mais do que a gente imagina, né, que a gente possa cuidar da questão da diversidade em tudo que a gente faz. Mas uma questão que também me chama para no mesmo padrão do novo normal, é a questão da democracia. A gente falou em liberdade, em libertação, e a gente fala em democracia, e eu acho que careceríamos de pensar mais a fundo o que é essa democracia que a gente reivindica, né? Dentro dessa complexidade que é, né, os indivíduos, a questão da liberdade e a questão do coletivo, a gente sabe que não existe só um tipo de democracia. A gente muito pouco tem falado sobre isso. Também, quem sabe, nesse achatamento, né, que não acaba não dizendo nada. Temos uma sugestão para o nosso próximo. Cortou a Bárbara. Cortou um pouquinho a tua fala. Não, eu só disse isso. Temos uma sugestão para o nosso próximo encontro. Sim. Que a gente poderá vir a fazer agora, a partir de março, que a gente possa trabalhar essa ideia do que é a democracia. A Marilene Chauí trabalha super bem isso, né? Esse contraponto da meritocracia e da democracia, seria bem interessante. A gente está se aproximando do final, e eu gostaria assim, de perguntar para as pessoas que estão aqui se gostariam de fazer assim, alguma colocação com relação a como se sentiram, como é que foi para vocês essa proposta nossa, coletiva, de um debate nesse momento atual. Eu queria colocar que eu não pude participar dos 2 primeiros encontros, mas eu ouvi depois pelo YouTube, né? E já tinha comentado com a Karen, né, que me parece que essa discussão é uma discussão super importante,
né? Porque acho que é uma discussão que vai para fora também, né? Ela não fica só aqui, ela sai para fora, ela sai desse grupo e ela vai para fora. E nesse sentido, me parece que ela é muito importante, né? E ouvindo vocês por agora, pensava um pouco nessa questão da democracia e disso que a Jordana trazia, né? A respeito desse oferecer teto, né? Como algo do novo, né? E de como esse oferecer teto sempre me passa assim como algo do reconhecimento e daquilo que a gente fala que é amorosidade, né? E essa também foi a nossa experiência, já que a gente fala assim, que ações a gente pode pensar, né, que engendrem esse coletivo, né? Essa ideia do Clínicas do Testemunho e da nossa experiência dentro do Clínicas do Testemunho, eu acho que ela também nos empurrou, né, nos levou para fora, né, de um jeito de trabalho, porque ela também nos colocou diante do imprevisível, né? E o imprevisível, assim, que por onde a gente foi construindo algo muito democrático também, né? Porque a gente precisou ouvir o que aquelas pessoas também queriam, porque nós fomos com uma proposta e eles nos trouxeram algumas outras perspectivas e a gente teve que ouvir, né? Então, assim, acho que e foi muito importante e muito significativo e nos comprometeu também dentro do coletivo, né? Então, acho que essa proposta de discussão que nós temos aqui, ela, né, continua vigorando nesse sentido, assim, de como é que a gente constrói ações coletivas, né, que vão, né, outro dia a gente falava dessa ideia assim, de que política é engendrar laços sociais, né, de como é que a partir dessas ações a gente engendra novos laços, né, que fazem esse movimento assim meio que de oferecer teto, né? Oferecer reconhecimento, oferecer possibilidades de liberdade, né? Porque eu acho que quando a gente se trazia essa ideia que a liberdade não está na comida, né? A liberdade está na possibilidade de pensar, né? E isso significa sair fora do engessamento, né? Então, sou muito grata, acho que essa experiência foi muito válida, né, e muito importante. Eu acho que a gente possa seguir, né, quem sabe essa ideia, o que é democracia. A Suelen também colocou, que foi muito legal. Sou do Rio de Janeiro e tantos pontos de vista de vivências, foi magnífico, foi fantástico. E a Edna também, agradecendo. Então, se mais alguém gostaria de colocar... Eu queria agradecer também, né, a Marilena, primeiramente, que por ela eu fiquei sabendo desses encontros. Também o agradecimento sempre por ter conhecido o projeto Clínicas do Testemunho por meio da Marilena, né, de a gente ter feito algumas coisas juntas. E por ela também eu participei já de um evento da SIG em Porto Alegre, então eu moro aqui em Jaguaruna, Santa Catarina, e a parte boa da pandemia é que a gente pode, então, se encontrar toda semana, né, e eu pude participar desse evento. Agradeço, assim, a acolhida de vocês, né, de ter me aceito para participar desse momento e do aprendizado. Professora Oneide, eu gostei muito, né, das suas falas iniciais, a discussão sobre igreja e Estado, enfim, de todos aqui que colaboraram tanto. Eu vou agradecer sempre por esse momento. E gostaria de continuar, né, na medida do possível, quando vocês tiverem outras atividades, se eu puder participar, eu gostaria muito. Vai ser ótimo. Certamente a gente tem os e-mails de todos que se anotaram para essa atividade, dos que participaram especialmente. Então, a gente vai, à medida que a gente for propondo e pensando uma nova atividade, vai ser muito legal contar com todos vocês que estiveram aqui, que, enfim, que tem um trabalho, tem um pensamento que vai também construindo esse fazer coletivo na diferença, né? A Nicole colocou no chat, né, que agradecendo as falas e que esse também é um espaço de transformação. Legal. É muito rico isso. E realmente, assim, esse percorrido desse mês,
ouvindo, dialogando, é transformador. Eu entrei aí com uma certa apreensão daquele encontro que a Karen e a Bárbara participaram, acho que foi da Pulsão Democrática, né? Então, aquela foi justamente numa noite infeliz, onde o Bolsonaro convocou as igrejas evangélicas do Rio para coletar assinatura para o partido deles. E daí eu vi que o pessoal ali estava sendo um pouco assim levado pelas emoções, achando que esse movimento é uma avalanche irreversível, unilinear, né, generalizante. E aquela noite eu atuei como bombeiro, né? Mas é um pouco o meu perfil. Como eu conheço esse fenômeno mais ou menos há uns 40 anos, eu conheço as brechas. Então, eu não tenho um pensamento universalizante. Eu já fiz a crítica de um pensamento assim generalizante e procurar brechas. E, acima de tudo, nas minhas aulas, eu peço para os alunos entrar em contato com as pessoas religiosas, não apenas com as ideias religiosas. E muda fundamentalmente a relação, né? E muda os preconceitos da academia. Foi ótimo contar contigo. Estás convocado para a nossa próxima atividade. Agradecer a todos que participaram pelo SIG Intervenções, a Karen, com quem a gente pôde transformar a proposta, né? Dessa possibilidade desse encontro, desse debate, dessa discussão, a todos os que participaram, e que a gente efetivamente possa